Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar sobre jogo da emoção, ok? O jogo da emoção, muitas das vezes, ele é confuso. Quando a pessoa está emotivamente confuso, ela vai perder a sua razão e vai agir pela emoção. Ela vai negociar sentimento, né? Todos os tipos de emoção, vai negociar tudo aquilo que ela vê que é benefício para ela, ela vai negociar. Por exemplo, às vezes ela vê uma situação errada, ela vai agir emotivamente para mudar aquela coisa, e que muitas das vezes não tem nada a ver com ela, e sim com outra pessoa. Nesse meio termo, ela vai criar crise emocional para ela e para os outros também. E dessa forma, ela vai sempre achar que está com razão. O jogo de emoção, vamos colocar aqui para a gente entender, certo? O jogo da emoção, geralmente, ele não vai ter consciência, mas ele vai se voltar para cá, certo? Para que ele vai voltar para cá? Ele já vai voltar cá de maldade. Aqui seria a primeira intenção, mas aqui já está na segunda intenção. Ele vai inverter, certo? Primeira intenção e segunda intenção voltando aqui. Vamos supor, totalmente essa consciência que era voltar aqui para fazer consciência vai ficar totalmente invertido. E nesse meio termo ele vai relacionar o seu corpo mal. Ele não vai relacionar o seu corpo em forma espiritual, em forma consciente. Então ele vai ficar vendo só o lado dele. Só o lado dele que está aqui. Olha só, está invertido. Essas formação existe muito, ela, né? Aqui, muitas das vezes, quando está nessa formação, ela vai ter a inocência humana. Ela vai ter a inocência humana, que eles vai explicar dessa forma. Dessa forma ele vai explicar diabo, a inocência humana, né? Que é interpretando a inocência humana. O sentido dela é inocência humana. Vamos colocar aqui no sentido significado para a gente compreender, certo? Inocência e diabo, assim voltando, certo? Então ela vai dar esse sentido. E por isso ele vai ficar aqui totalmente cego, agindo emotivamente e comprometendo todos os corpos que eles for relacionar aqui, certo? O que ele vai comprometer? Porque a emoção, ela é uma imagem do nosso corpo, ela representa o poder, ela não representa a vida, não representa. Ela é uma imagem, ela é como se você estivesse desconectado de Deus. Não é como você estivesse desconectado de Deus, é
uma desconexão de Deus. Você vai agir na sua emoção, né? Você está alegre e você está triste emotivamente, artificialmente, certo? Não temos uma razão lógica sobre a vida do corpo. Lembrando que quando a gente se trata de consciência, ela vai ter a consciência é um mediador entre a harmonia de corpo, ela é espírito, ela é harmonia de corpo e uma harmonia com Deus. Ela vai ter essas duas pontas, vai criar um ambiente totalmente agradável. Diferente desse aqui, da emoção, ele vai desconectar com Deus e vai criar confusão, laço para todos, agindo emotivamente, né? Ele vai dizer, eu tenho razão sobre isso, e até mesmo despertando interesse sobre a emoção, né? E nunca vai conseguir ter uma harmonia. Ele pode chegar em uma situação, mas depois ele vai ficar cansado e vai estressar, né? Ele vai dizer, porque eu estou fazendo algo para a pessoa e a pessoa não faz nada para mim. Porque eu estou amando e a pessoa não me ama. Ele vai ficar sobrecarregado, ele vai chegar numa situação de crise que ele mesmo não vai compreender ele. Ele não vai entender, porque tudo vai ser artificialmente, segundo a intenção. Ele vai sair da primeira intenção para a segunda intenção. O normal é você fazer segunda intenção, o certo, e primeira intenção. Para formar ato consciente é a primeira intenção, segunda intenção, primeira intenção. Por quê? Esse espírito aqui vai ficar na expressão visual. Ele vai ficar na expressão visual. É por isso que ele está fora. Lembra que a expressão visual, a gente muitas das vezes sai daqui para fora e ela vai dar como um espírito. Você olha e enxerga as coisas, você não está sentindo ela, é porque não é você. Agora, quando você sente que é você, então é a primeira intenção. Você está sentindo o seu corpo, isso é a primeira intenção. O que passar dos olhos para lá, da ponta dos olhos para lá, é a segunda intenção. A sua boca também, ela pode confessar segunda intenção. Mas o certo é que você confesse na primeira intenção. A primeira intenção é a verdade, a sua consciência. Ela vai produzir harmonia. Mesmo que você não gostando de alguém, você tem que estar harmônico com você mesmo. Você saber o que você quer relacionar à sociedade ou não. Quando você entendeu o que é cilada, você diz não. Então, você está relacionando a palavra da vida até mesmo quando você diz não. E muitas das vezes, o não, ele vai te dar mais consciência do que o sim. Porque o sim, ele vai te dar legalidade para outras pessoas que você não vai querer. E ela vai achar que você está querendo, só que não. Aí então você vai se incentivando a pessoa a ficar mais ainda no erro. Você diz não, está fechado, não é não, pronto, acabou. Mas agora se você der uma esperança para ela e não sabe dizer um não, aí as coisas vão ficar muito complicadas, porque você não vai querer ser rejeitado, né, por outra pessoa, né, nesse caso, e nem a outra pessoa vai querer ser rejeitada. Então você vai ter um jogo de emoção. Olha, eu não quero que faça a mim, por isso que eu não vou rejeitar ele. Irmão, você tem que saber a hora que é cilada e sair fora logo, para você não ter problema, ok? Porque o jogo de emoção, ele vai pedir você uma razão quando ele está na segunda intenção. Ele vai pedir você uma razão para se relacionar a ele, mas ele é cilada. Tem que entender que é cilada. Se ele é cilada, não relaciona a ele, ok? Porque senão você vai complicar mais ainda a sua vida. Eles sempre fazem proposta que no ato emotivo, tudo que você for fazer hoje dentro da sociedade é proposta emocional. Proposta emocional, não tem razão. O sistema político, proposta emocional, eles agem na emoção da pessoa. Eles, muitas das vezes, os políticos, por exemplo, eles sabem que as pessoas são apegadas em dinheiro,
e sabe que as pessoas são apegadas em sexo. E nesse meio termo eles manobram tudo. Falam assim, olha, vamos cortar a economia, vamos falar para eles que nós estamos sem dinheiro, essas coisas e tudo. E nisso aí eles vai provocando crise. Crise é emoção, são jogos de emoção. Quando você vê que você está trêmulo, nervoso, né, sentindo, ou até mesmo vergonha da sua aparência, tudo isso é uma demonstração de crise emocional. Significa que de uma certa forma você não está tendo consciência, você não está usando dessa forma, você está usando dessa forma invertido, trazendo as coisas de dentro para dentro de você. Essas, muitas das vezes, esses aqui vêm como cilada. Se esse espírito aqui, muitas das vezes, não é o seu, do seu corpo, vai ser do outro. E se é do outro, ele vai vir como cilada. Porque ele já vem aqui nessa formação para fazer um com você aqui. Certo? Então, se ele vai vir fazer um com você aqui, porque ele vai querer automaticamente, como se ele quisesse possuir o seu corpo. Então, para você, muitas das vezes, relacionar as pessoas, a palavra da vida, tem que se voltar, fazer ato consciente no corpo, para você relacionar espírito e o corpo também. Então você fica consciente. Fora disso, ela vai ser uma cilada. A pessoa que está do lado oposto, ele vai querer fazer uma cilada aqui. Ele vai saber que aqui você vai permitir entrar dentro do corpo dele coisas negativas, porque você está emotivo, certo? Emotivo. Você está livre, por exemplo, disposto emocionalmente. Você está necessitada por um dinheiro, né? Está faltando alguma coisa e você vai se colocar necessitado e dependente. Então você vai querer fazer proposta emocional aqui e vai perder os seus direitos de viver em paz, tranquilo. E é assim que muitas das vezes acontece o feminicídio, né? Não vou conseguir falar a expressão, mas o feminicídio acontece dessa forma, né? Uma cilada, você viu que estava caindo, você não quis intervir porque viu as propostas de ganho, né? Assim, olha só, eu não vou ter isso, mas eu vou ter aquilo. Ou, né, ficar jogo de emoção, porque automaticamente, quando é emoção, a gente vai querer tirar proveito. Irmão, entenda uma coisa, se você vai para um trabalho, está dentro de um emprego, o trabalho é duro, não é moleza. Ou seja, na hora que você for relacionar a pessoa, a gente tem que pensar, nada vai vir fácil, porque o que é dele, o que é meu. Então, ele produziu o dinheiro dele, deixa para ele, né? Se você for, na hora que você se mostrar dependente financeiramente para um parceiro ou uma parceira, então você vai ter muito mais liberdade. Agora, você não pode se apresentar, eu vou sair ali e tal, vou tirar proveito da situação. Irmão, leva o seu dinheiro, faz tudo da sua forma, do seu jeito, e você não vai ter problema nenhum. Você não precisa de muito conhecimento para saber que você tem que ser independente. Irmão, quando você entende que você é independente, você não precisa nem de ter muito conhecimento para você viver em paz. Eu já vi muitas pessoas que não têm conhecimento simples e que conseguem relacionar os outros honestamente. Se ele é honesto, pode ter certeza que muitas poucas ele não vai permitir os outros entrar no espaço dele, e nem ele vai entrar no espaço do outro, porque ele sabe que quando as coisas se misturarem, elas vão pedir alguma coisa, alguém vai pedir alguma coisa, porque alguém vai ficar sentindo no prejuízo, porque o trabalho de um vai pertencer a um, o trabalho de outro vai pertencer a outro. Se ele está cedendo alguma coisa do trabalho dele, é porque ele vai exigir alguma coisa de você. Não pensa que não, porque vai. E muitas das vezes essa situação, ela vem
como um sacrifício. Ela vai pedir o seu sacrifício com ato de satanismo, muitas das vezes. Porque ele sempre vai pensar que está no prejuízo. Ou ele ou ela vai sempre pensar que está no prejuízo. Então, o jogo de emoção é uma coisa muito perigosa. Cada um tem que aprender a ser independente, certo? Às vezes você está dentro de um relacionamento familiares e essas coisas, né, de família, tudo, eles são movidos por isso, por essa emoção, certo? E com essa emoção, eles conseguem muitas coisas boas, tá? E muitas coisas ruins também. Porque eu não estou falando que é tão ruim, não. Porque às vezes você se sente, né, o calor humano, o tanto que as pessoas se preocupam, o tanto que as pessoas se dedicam, que está se matando por causa do outro, né? É um jogo de emoção. É bom? Não sei, né? Mas naquele exato momento que ela está bem apegada a essa emoção, resolver as coisas emotivamente, ela parece bom. Mas você vê que é bom, por que eu falo que é bom? O esforço, gente, o sacrifício que a simplicidade faz, muitas das vezes não sei se é necessário ou se é desnecessário. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas o jogo de emoção é dessa forma que funciona. As pessoas se tornam dependentes e caem em cilada. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.